E aí galera, na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre reações de dupla troca, que é um tipo de reação que a gente estuda, mas ela é muito importante porque a gente consegue prever o que pode acontecer em determinada reação e principalmente como que ela vai acontecer. Então, a gente vai separar essa nossa aula aqui para alguns tipos de reação de dupla troca, mas antes disso, vamos entender do que se trata esse tipo de reação. Basicamente, o próprio nome da reação dupla troca já dá a entender o que vai acontecer. Porém, dá pra gente aqui esboçar de uma maneira um pouquinho mais simples para vocês nunca mais esquecerem, tá? Uma reação de dupla troca, ela vai consistir, tá? Quando você tem uma troca de íons. Então, basicamente, quando você tiver uma reação entre duas substâncias e as duas são compostos, são substâncias compostas, ou seja, possuem ali um elemento e um outro elemento, certo? E aí a gente vai ter um cátion e um ânion, a gente pode ter uma dupla troca. No caso aqui, se a gente tiver uma reação de A com B, reagindo com C e D, a gente vai ter essa reação de dupla troca. Por quê? Porque esse A que a gente tem aqui pode trocar de lugar com esse C e esse B vai trocar de lugar com esse D. Justamente a nossa dupla troca. E por que isso pode acontecer? Porque o C é um cátion e o meu A+ também é um cátion. Logo, eles podem trocar de lugar, pois isso não vai afetar o equilíbrio ali iônico de positivo e negativo, porque ambos são positivos. É como se você estivesse pegando ali e só substituindo por outro cara, por outra substância. E é justamente essa analogia que a gente pode utilizar aqui agora. O seguinte, é só a gente imaginar dois casais que estão dançando ali. E aí, uma hora, eles vão resolver trocar ali os seus pares. Então, o que acontece é, a gente tem essa troca de pares, porém, continua esse equilíbrio, continua a dança acontecendo ali. É a mesma coisa quando a gente tem a dupla troca. A gente muda os pares, mas você não pode trocar qualquer par. Você tem que trocar os pares de acordo ali com que continue esse tipo de equilíbrio. Então, no nosso caso, por que a gente consegue trocar A com o C e o B com o D? Porque o A é um cátion e o C também é um cátion. Logo, eu estou substituindo por coisas iguais, características iguais. B é um ânion, ele é negativo, e eu estou substituindo pelo D, que também é um ânion. Logo, não vai afetar o resultado final, beleza? Então, essa nossa reação de dupla troca aqui, ela consiste nessa troca de pares. Então, basta você reconhecer quem é o cátion, quem é o ânion, e você fazer a troca entre eles. No nosso caso, você sempre vai ter uma reação de dupla troca. Quando isso estiver acontecendo, quando você tiver dois reagentes, ambos têm cátions e ânions? Não. Depende de três fatores e esses fatores a gente vai explorar ele um pouquinho mais para frente. Mas os três fatores principais são: primeiramente, a gente precisa que forme um composto insolúvel. A gente necessita que haja aí esse composto insolúvel. Beleza, mas por algum acaso não formou este composto insolúvel, um composto ali que forma um precipitado, enfim, não se mistura bem ali com o seu solvente. Se não aconteceu isso, você vai para a próxima condição, formar um gás. Pô, mas não formou um gás, então você vai para a sua última condição, que é você formar um eletrólito fraco, ou seja, ele não consegue ali se ionizar muito bem, não consegue se dissociar muito bem. Logo, ele é um eletrólito fraco porque ele não consegue ali ter essa liberdade dos seus íons, beleza? Dentro da sua solução. Então, no nosso caso, para a nossa aula aqui, a gente vai separar em alguns casos, tá? De quando isso pode acontecer dessa dupla troca. Tá? Os casos mais famosos são os que a gente vai trabalhar em cima de reações inorgânicas, tá? Ou seja, reação envolvendo ácido, base, sais, óxidos, todos eles aqui a gente consegue englobar dentro dessa reação de dupla troca, tá? A primeira que a gente vai observar aqui é quando a gente tiver uma reação entre um sal e um sal. Beleza, mas quando a gente tem essa reação do sal com o sal, o nosso resultado final vai ser um sal e outro sal. Os mesmos sais que a gente tem no início? Não. Então esse esboço, esse rascunho do que acontece aqui, ele pode ser um pouco confuso quando a gente bate o olho. Por quê? Sal mais sal forma sal e sal? Sim, mas você vai formar coisas novas. Lembrem, quando a gente tem uma reação química, é uma reorganização dos seus elementos, dos seus átomos. Então, você precisa que eles se reorganizem de maneiras diferentes para você ter coisas novas. Se você tem a mesma coisa antes e depois, não é uma reação química, tá?
Para a gente ter uma reação aqui de dupla troca sal e sal, você precisa formar um sal insolúvel. E existe um porquê para isso acontecer, tá? Vamos pegar aqui essa reação. A gente tem o nosso carbonato de magnésio reagindo com NaCl, que é o cloreto de sódio, e a gente está formando o nosso carbonato ali de sódio e o cloreto de magnésio. Beleza? Só que, já dando um spoiler para vocês, nenhum desses dois produtos, carbonato de sódio e cloreto de magnésio, são substâncias onde a gente tem um sal insolúvel, ou seja, os dois são solúveis. Nesse caso, acontecer uma reação de dupla troca, a gente vai dizer que não, tá? Por quê? Existe um motivo. Vamos imaginar aqui como que ocorreu essa reação na teoria. A gente tinha ali uma solução de carbonato de magnésio e a gente vai reagir ela com cloreto de sódio, tá? Cada uma dessas bolinhas ali vai simbolizar pra gente os nossos íons de cada sal, beleza? Então o amarelo ali no primeiro é o magnésio, o verde é o nosso carbonato, do outro lado o laranja é o nosso sódio e o roxo e o azul é o nosso cloreto, beleza? Tá. Por que a gente precisa que seja um sal insolúvel lá no final? Porque vamos imaginar, hipoteticamente, que rolou ali essa mistura, beleza? Vamos lembrar o conceito de dupla troca. É quando a gente troca os pares dos nossos compostos ali. Então, o cátion de um vira o cátion do outro, o ânion de um vira o ânion do outro. Beleza. Então, na teoria, o que vai rolar? O meu Na aqui, ele está fazendo um par, uma ligação iônica aqui, sendo atraído pelo cloreto, pelo cloro. Mas quando a gente faz essa mistura, na teoria, para ter uma reação de dupla troca, ele deveria ser atraído pelo carbonato. Porque agora esses dois vão trocar de pares e o meu magnésio também vai trocar de par aqui. Então o Na deixa de fazer essa ligação com o cloro e agora ele vai fazer a ligação com o carbonato. Beleza? Mas, quimicamente falando, qual que é o incentivo para você ter essa troca de pares? Não existe esse incentivo. Porque basicamente antes, todos eles estavam em solução, correto? Todos eles estavam livres para ir para onde bem quiserem, porque eles estão livres ali em solução. No NaCl, mesma coisa. E aqui? Aqui também, porque eles são solúveis, ou seja, o que tinha antes na minha reação ali, tem depois. Ou seja, não mudou as relações que existiam dentro do meu sistema. As ligações, elas deixaram de acontecer, provavelmente, mas nada me garante que essa reação de ficar trocando os pares vai continuar, porque esse sistema ele vai entrar em um equilíbrio onde, pô, se tá todo mundo aqui dissolvido, se tá todo mundo livre para ir para onde bem quiser, o que impede o Na parar de fazer essa ligação com o carbonato e voltar a fazer ligação com o cloro que ele estava fazendo antes? Então, a gente diz que não acontece uma reação química porque a gente não perturbou o equilíbrio. Esse sistema ele continua a mesma coisa, tá? Então, não vai mudar nada ali quando você fizer isso. Tipo, vou extrapolar aqui para vocês, mas, por exemplo, quando você coloca água e açúcar, não acontece uma reação química ali. A única coisa que vai acontecer é que agora você, no seu sistema, você tem água e açúcar. Eles não vão reagir, mas eles estão no mesmo meio. É mais ou menos o que acontece aqui. Você não tem uma reação. É como se você misturasse vários íons ali dentro e acabou. Como eles têm liberdade de movimento, eles não vão se atrelar a um ou outro e, portanto, não acontece uma reação química porque nada te garante que eles vão querer trocar esses pares deles. Beleza? Tá, vamos imaginar aqui agora uma situação onde a gente tem um composto insolúvel, para vocês perceberem essa diferença de antes e depois, tá? Então, novamente, a gente precisa de um sal insolúvel para você afirmar que houve uma reação de dupla troca. E aqui eu peguei uma reação onde a gente tem a formação do nosso cloreto de prata. Esse cloreto de prata aqui, ele é um composto insolúvel. Significa que, quando em água, ele não vai ali se misturar muito bem, não vai se dissociar. E ele vai acabar formando um precipitado, tá? Que é quando a gente tem a formação de um corpo de fundo, quando fica aquela partícula sólida no fundo do nosso recipiente porque ele não conseguiu misturar com o nosso solvente. No nosso caso, a gente está falando da água. Então vai acontecer a mesma coisa, tá? Porém, qual é a diferença de antes
e depois? Porque aqui aparentemente está a mesma coisa do slide anterior, né? Mas qual que é a diferença? Esse daqui, essa troca de pares, agora eu consigo te afirmar que ela pode ser definitiva, que essa reação ela vai acontecer e ela vai querer acontecer, porque a gente tem uma perturbação no nosso equilíbrio. Que perturbação é essa? Aqui o desenho tá igual ao anterior, né? Mas na realidade o que vai rolar ali é o seguinte, tá? Ao invés da gente ter esse nosso cloreto de prata em solução, como ele forma um precipitado, ele não mistura com o nosso solvente aqui. O que vai acontecer? Ele vai ir lá para o fundo do nosso recipiente e ele vai ficar com essa crosta aqui de sal lá no fundo. Beleza, ele não está misturado com o seu solvente. Mas quem é que está lá no seu solvente ainda? O restante que é solúvel. Ou seja, aqui a gente perturbou o equilíbrio dessa mistura. Porque antes estava todo mundo em solução, estava todo mundo dissociado, e agora quando eu fiz essa mistura, o meu cloreto de prata, ao invés de ele ficar em solução aqui igual o meu nitrato de sódio, ele formou um precipitado, um corpo de fundo. Então, toda essa minha solução aqui, ela foi abalada, o equilíbrio dela foi perturbado, por conta que na solução agora, na teoria, eu só tenho nitrato de sódio. E no fundo eu tenho uma crosta de cloreto de prata. Aqui eu posso te afirmar que houve uma reação química. Isso é visível para mim. Eu consigo ver que formou uma crosta ali no fundo. Antes eu não conseguiria te afirmar isso porque os íons, quando eles estão em solução, são quase imperceptíveis. A não ser que você coloque muito, mas eles são invisíveis a olho nu. Então lá eu não consigo te afirmar que houve uma reação. Aqui eu consigo porque o cloreto de prata, ele forma um precipitado. Então você consegue ver que vai formando lá no fundo uma crosta de sal. Beleza? As outras condições que a gente vai ter para as outras reações são basicamente mais ou menos nessa mesma linha, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a questão da solubilidade, ela sempre vai bater em cima do sal, né? Porque as reações que a gente vai ver aqui são em relação aos sais com outros compostos inorgânicos. Sempre vai bater nessa tecla da solubilidade do seu sal. E como é que a gente sabe a solubilidade do nosso sal? É só você lembrar o seguinte, tá? Os nossos metais alcalinos aqui, lá da nossa primeira coluna, todos eles vão ser solúveis. Então, os íons que formam ali na nossa primeira coluna da tabela periódica, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos eles vão ser solúveis. Menos em um caso, que a gente vai ver já já lá embaixo. Aqui a gente também tem os íons amônio, que são esse NH4+, aqui, derivados lá da amônia. Por isso o nome que é parecido, amônio, amônia. Amônio é o íon, amônia é a molécula. O NO3, que é o nosso nitrato, ele também vai ser solúvel na grande maioria dos seus compostos. E agora a gente entra em alguns que têm exceções, e aqui fica um pouquinho mais chato da gente lembrar. Cloro, bromo e iodo, que são todos halogênios aqui, caso eles se liguem à prata, ao nosso chumbo ou ao mercúrio, a gente vai ter aqui compostos insolúveis, tá? Qualquer outra coisa que se misture a esses três íons aqui halogênios, a gente tem solubilidade. Prata, chumbo e mercúrio, a gente não tem solubilidade. E por fim, a gente também tem aqui o nosso SO4, tá? O nosso sulfato, que ele também vai ser solúvel, menos quando ele se misturar com os íons cálcio, o nosso SR, que é o estronço, o bário, o radônio e o chumbo. Beleza? Radônio não, rádio. Então, esses seriam as nossas exceções, beleza? Agora, compostos íons que vão formar esses compostos insolúveis. Quando a gente tiver um sulfeto, tá? Eles não vão conseguir ali ser solúveis, beleza? A não ser que esse seu sulfeto esteja ligado a íons alcalinos, amônio ou alcalinos terrosos. Mesma coisa para o fosfato e o carbonato, que quando ele estiver ligado a íons alcalinos e amônio, a gente também vai ter solubilidade. Qualquer outra coisa diferente disso, a gente tem insolubilidade. Beleza? Então vejam que os metais alcalinos, geralmente eles estão na grande maioria ali dos íons que vão ser solúveis, né? Então, só você lembrar ali mais ou menos que
Na grande maioria das vezes, os nossos íons metais alcalinos, eles sempre vão ter essa solubilidade ali, característica deles, tá? Agora que a gente já viu essa questão da solubilidade dos nossos sais, a gente pode partir para frente porque a grande maioria das reações dependem desse sal insolúvel e de alguma outra coisa. Então aqui quando você reage um sal mais uma base, você precisa que forme um sal insolúvel ou uma base insolúvel. Então o sal mais uma base vai formar uma nova base e um novo sal. Então, mesma lógica de antes, só que agora você também tem a possibilidade de ter uma base insolúvel. E aí eu peguei esse exemplo aqui, onde a gente tem o nosso sulfato de manganês reagindo com o nosso hidróxido de amônio, formando o nosso hidróxido de manganês e o nosso sulfato de amônio ali no final. Nesse caso, a gente também vai fazer a mesma coisa de antes, troca os pares. Então aqui o meu SO4 vai trocar de lugar com o OH e o meu NH4 vai trocar de lugar com o manganês. A gente tem uma dupla troca, beleza? Trocando ambos de lugar ali, a gente vai ter os nossos novos compostos formados e aqui a gente vai ter, né, a possibilidade de ter ou não solubilidade. Como que a gente vai saber disso daqui? Através também da nossa tabelinha, né, de solubilidade em relação a essas bases aqui também. Show? Então, no nosso caso, a gente consegue perceber que aqui eu tenho o meu sulfato e eu também tenho íon amônio. Esse meu íon amônio ali, a gente viu que ele é bastante solúvel, né? Igual na tabelinha anterior. Já esse hidróxido de manganês, a gente já tem uma desconfiança, tá? Por quê? Sulfatos a gente tem ali algumas exceções e tal, beleza? Mas só o fato dele estar ligado a um íon amônio, você tem quase certeza que ele é solúvel. O que a gente vai desconfiar agora é o nosso hidróxido de manganês, que é muito de boa da gente saber que ele é o insolúvel aqui. Só a gente vê essa seguinte relação de solubilidade de bases. Quem que vai ser solúvel? Bases que têm metais alcalinos, ou seja, todos os metais da primeira coluna, o íon amônio, o nosso bário 2+, e o nosso cálcio 2+. Porém, esse cara aqui eu botei até em negrito, justamente porque ele forma uma base que ela é meio fraca ali, a solubilidade dele não é tão alta assim para a gente falar solúvel, mas é uma solubilidade considerável, tá? Mas ainda é uma solubilidade fraca, mas se dissolve também. Beleza. E os insolúveis são o quê? Todos os outros, ou seja, o manganês entra nesse grupo aqui de cima de solúveis? Não. O manganês não é um metal alcalino, não é o íon amônio, não é o bário e muito menos o cálcio. Ou seja, ele entra aqui nessa classificação de insolúveis. Por isso que a gente vai afirmar que houve uma reação de dupla troca na nossa reação anterior. Na próxima, a gente vai ter um sal mais um ácido. E aqui a gente abre um leque de possibilidades dos tipos de reação que a gente pode ter e por que ela pode acontecer. Primeiramente, como eu disse para vocês, sal insolúvel sempre vai estar em todas. Segundamente, quando você tiver um ácido mais volátil ou um ácido mais fraco. Você tem 3 possibilidades para ter uma reação de dupla troca quando você tem um sal mais um ácido. E aqui é a mesma lógica, sal mais ácido formam um novo sal e um novo ácido porque a gente tem troca de pares de íons aí. A nossa prata vem se ligar com o nosso, troca de lugar com o nosso hidrogênio, e o nosso NO3 troca de lugar com o Cl. Trocamos aqui e vocês vão perceber que tem uma setinha aqui para baixo. O que significa essa setinha aqui para baixo? Que essa minha reação forma um precipitado, e essa seta apontando para baixo me indica que esse composto é quem precipitou, é quem justamente ali formou um corpo de fundo lá embaixo, beleza? Então, se ele formou um sal insolúvel, que a gente já sabia que era o cloreto de prata, a gente já sabe qual é esse composto, a gente já sabe, troquei as coisas aqui, a gente já sabe que vai ocorrer uma reação de dupla troca. Sabendo que vai acontecer uma reação de dupla troca, a gente tem total certeza aí que esse sal insolúvel cumpriu um dos seus requisitos, beleza? Então, a gente coloca a setinha para baixo justamente para indicar este cara aqui está precipitando, esse cara está ficando sólido lá no fundo da minha solução. Beleza? Então a gente poderia dar aquele zoom anterior, né? Onde eu coloquei ele lá embaixo e tal. Então, houve dupla troca. Fechou. Tá. Mas e quando a gente tiver esses ácidos mais voláteis? Como é que a gente pode chegar na afirmação que um ácido é volátil e um outro não? Antes de tudo, o que é algo volátil? É algo ali que evapora
a uma temperatura menor que a da água. E a temperatura da água para evaporar é 100 graus Celsius. Então, qualquer composto que evapore e vire gás antes de 100 graus Celsius, a gente já encaixa nesse grupo seleto de compostos voláteis, que não são só os ácidos, tá? Compostos voláteis é uma definição geral da química. Porém, a volatilidade, quando a gente fala de ácidos, é só a gente se lembrar o seguinte: os hidrácidos, o que são hidrácidos? São ácidos que só têm hidrogênio e alguma outra coisa. E os nossos ácidos, a gente separa ele em dois, né? A gente tem os oxiácidos e os hidrácidos. Hidrácidos é aqueles que só têm hidrogênio, oxiácidos são aqueles que têm hidrogênio e oxigênio, tipo o H2CO3, ácido carbônico. A nossa regra geral assim da volatilidade, né, pelo menos para a grande maioria dos compostos ácidos, é o seguinte: os hidrácidos eles apresentam volatilidade alta, tá? E isso por uma série de fatores, tamanho de molécula, polaridade, enfim, geometria. Mas os hidrácidos, quando você tem hidrogênio e alguma outra coisa, você tem quase certeza que ele é mais volátil. Ou seja, ele evapora antes da água. Então você pode afirmar que é um ácido volátil ali. Agora, quando a gente tiver aqui esses compostos oxiácidos e tal, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque não existe uma regra, um macete para você saber quais são os ácidos voláteis ou não. O que resta aqui pra gente é a gente lembrar de algumas características de alguns deles aqui. O nosso ácido carbônico, por exemplo, é um composto muito instável e ele se decompõe formando CO2 mais água. Então não é que ele seja um composto volátil, é porque ele é instável e a instabilidade dele não permite que ele exista. E ele vai formar dois compostos, CO2, que é um gás e é volátil, e a nossa água ali também. O HNO3 ele tem um ponto de ebulição de 80 graus Celsius, que é um ponto de ebulição ali até que alto, mas é menor que o da água. Logo, ele entra também em ácidos voláteis. Dois casos aqui de ácidos fixos, ou seja, ácidos que não são voláteis, a gente tem o nosso ácido sulfúrico, que vai virar gás a 340 graus Celsius, e o nosso ácido fosfórico, que vai virar gás a 200 graus Celsius. Para a gente saber se é volátil, a gente vai seguir mais ou menos essa regrinha aqui. Então, aplicando isso, como que vai ficar? Já deu spoiler ali que acontece a reação. Novamente, sal mais ácido forma sal e ácido. Pegamos aqui dois exemplos, tá? O nosso sulfeto de potássio e o nosso ácido fosfórico, que vai formar aqui o nosso fosfato de potássio e o nosso sulfeto de hidrogênio, tá? Ou o nosso ácido sulfídrico. Podemos dar dois nomes aí para eles. Beleza. O nosso ácido sulfídrico seria o nosso ácido formado aqui. O nosso K3PO4 seria o nosso sal. Como é que eu sei que esse meu último cara ali, o meu ácido sulfídrico, é justamente um composto volátil? É só você observar a natureza dele, só você observar a classificação dele. Ele só tem hidrogênio, ele não tem oxigênio na sua composição. Logo, eu vou desconfiar que ele é um composto volátil por conta dele ser um hidrácido. E aí eu vou afirmar isso, sabendo que ele é um ácido mais volátil, eu sei que vai ocorrer uma reação química, porque, diferentemente de quando a gente tem a formação do precipitado, esse meu composto ele vai evaporar, ele vai escapar da minha solução. Logo, eu também mudei a configuração dela. Antes eu mudei a minha configuração formando um corpo de fundo, uma crosta ali no fundo do meu recipiente. Agora, o que aconteceu aqui é que ele não formou essa crosta, mas o meu produto escapou da solução, porque ele é volátil. E aí, dessa maneira, a minha solução é perturbada. O sistema ali dentro ele é perturbado, adquire novas características e a nossa solução passa a ter apenas o nosso fosfato de potássio, enquanto o meu ácido sulfídrico escapou ali para a atmosfera, beleza? Então ocorre reação por conta de ser um ácido mais volátil. E para a gente finalizar, como que a gente vai saber a força de um ácido? Vocês já viram um pouquinho sobre isso aí, mas a força de um ácido ela é calculada através do grau de ionização, quanto que um ácido consegue se ionizar, beleza? E aí, se for maior que 50% esse grau de ionização, a gente considera ele forte. De 50% até 10% a gente considera ali semifortes, ou o que a gente chamava antes de moderados. E menos que 10 a gente vai falar que são fracos, tá? Porém, existe um certo macete aí, né, pra gente tratar disso daqui, que é o seguinte: quando você tem
hidrácidos, ou seja, só hidrogênio, não tem oxigênio no seu ácido, você vai considerar fortes os seguintes ácidos, tá? Ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico, tá? Esses três são os nossos hidrácidos mais fortes, beleza? Os semifortes são os nossos ácidos fluorídricos. E o restante? Todo o restante entra aqui na parte dos fracos, beleza? Agora, para a gente saber dos oxigenados, dos oxiácidos aqui, é só você pegar a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Se você tiver um valor maior ou igual a 2, você vai dizer que é forte. Se você tiver um valor aqui igual a 1, ele é semiforte. E se você tiver um valor aqui igual a 0, você vai considerar ele um ácido fraco, beleza? Então, aqui no nosso caso, a gente vem e aplica isso no que a gente está observando aqui agora, né? 4 menos 2 vai dar 2, então meu ácido sulfúrico ele é forte. 3 menos 1 vai dar 2, então é um ácido forte. 4 menos 1 vai dar 3, ou seja, maior que 2, logo ele também vai ser forte. H3PO4, 4 menos 3, 1, semiforte. 2 menos 1, 1 também, semiforte. Aqui a gente tem uma exceção, né? Antes da exceção, vamos ver isso daqui. 3 menos 3, 0. Já viram, fraco. 3 menos 2 dá 1, mas por que a gente considera ele fraco? Pelo que eu falei anteriormente. H2CO3 é um ácido muito instável, ele se decompõe em CO2 e água. Então ele mal consegue existir na sua forma de ácido. Ele se decompõe em outras coisas. Logo a gente encaixa ele nessa parte dos fracos também, tá? Então essa regra, esse macete ali da subtração do número de oxigênios com de hidrogênios não serve para o nosso ácido carbônico, ele é uma exceção, mas ele é fraco porque ele simplesmente não consegue existir como ácido. Ele se decompõe em CO2 e água, beleza? Então se a gente pegar aqui, por fim, mais um exemplo, a gente vai ver que nessa nossa reação aqui de ácido clorídrico com o nosso cianeto de sódio, vai formar o cloreto de sódio e o nosso ácido cianídrico ali. A gente tem a formação de um ácido que ele é mais fraco, tá? Se a gente pegar aqui antes, qual que era o nosso ácido que deu origem? Qual era o nosso ácido lá no reagente? HCl, que é um hidrácido forte, né? Junto com o HBr e o HI, que são os nossos hidrácidos fortes. E a gente acabou gerando esse ácido aqui, ó, o ácido cianídrico, HCN, hidrácido. Ele também é um hidrácido, porém, vamos lá, HCl, HBr e HI são os nossos fortes. Depois a gente tem o nosso HF, que é o semiforte, e todo o restante é fraco. Esse cara aqui não entrou em nenhum dos nossos requisitos para ser forte ou semiforte, então ele é fraco. Ele é o nosso famoso eletrólito fraco que a gente falou lá no início da aula, tá? Então, se a gente tem um ácido que antes tinha uma força considerável, forte ali, e agora ele virou um ácido fraco, pelo rearranjo ali da reação química, acabou formando um ácido mais fraco do que o anterior, então a gente também teve uma reação química, beleza? Então, sobre essas reações de dupla troca é basicamente isso daqui, tá? Saibam que essa reação de dupla troca, são muitos detalhes aqui pra gente lembrar, mas isso quebra muito o galho, tá? Porque como é que a gente sabe, às vezes, o que forma de determinada reação? Você tá lá fazendo o seu vestibular e a sua questão tá simplesmente te ditando tal coisa, reagiu com tal coisa, o que vai formar? Como é que a gente sabe o que forma? Tem como a gente decorar todas as reações químicas do universo? Não, mas tem como a gente entender como que acontece essa reação. Então, se você perceber que a reação que está acontecendo ali na sua questão e tal é entre um sal e um sal, sal e um ácido, sal e uma base, você sabe exatamente o que vai dar. Porque é uma reação de dupla troca. Você pega os seus cátions e troca ele de lugar, pega os ânions, troca ele de lugar, você sabe o seu produto, beleza? Então, isso te ajuda a prever quase todas as reações que envolvem compostos inorgânicos, beleza? E isso vai te ajudar no seu futuro aí, quando você for estudar questões mais complexas de química, beleza? Então a gente fica por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula aí. Falou!